dia para você aí de casa nessa quinta-feira, 10 de maio. RF com você já está no ar. E confira os destaques dessa quinta-feira. Carros abandonados geram prejuízo aos cofres públicos. Homem morre em queda de helicóptero no Rio de Janeiro. Bombeiros encontram mais restos mortais de vítimas do desabamento de prédio em São Paulo. Aumentam casos de incêndios gerados por curto-circuito no Brasil. Polícia Federal descobre esquema de fraude na merenda escolar. E o sumiço dos orelhões. Telefones públicos existem em algumas regiões, mas na maior parte das vezes não funciona. O RF com você está apenas começando. E temos também aquele momento especial, a reportagem do dia. Na semana do Dia das Mães, vamos falar sobre parto humanizado, né? Nessa Semana das Mães, esse é um assunto de extrema importância. Nós vamos receber aqui uma integrante do projeto Parteiras Aurora, um projeto lindíssimo, viu? Não perca, hein? 11h37, previsão do tempo na tela, como está o clima aí em várias partes do país. Em Limeira, sol por aqui, viu? Mínima de 15, máxima de 28 graus. Bauru, interior de São Paulo, dia ensolarado também, mínima de 17, máxima de 29 graus. E em Serquilho, sol, mínima de 15, máxima de 29 graus. Um grupo de 7 homens armados invadiu a agência da Caixa Econômica Federal do centro de Piracicaba, explodiu caixas eletrônicos e fugiu com o dinheiro. Vamos falar ao vivo então com a repórter Larissa Israel. Alguém já foi preso, Larissa? Boa tarde, Marielle. Boa tarde para você que acompanha o RF com você. E olha só, segundo as informações da Secretaria de Segurança Pública, 3 homens já foram presos. 2 estão na Polícia Federal aqui da cidade e 1 está no hospital da cidade. Ele levou um tiro no pescoço. Ainda não há informações oficiais de quem disparou esse tiro contra esse criminoso. 8 carros também já foram apreendidos. 6 estavam em um canavial na cidade de Iracemápolis. O tiroteio, como nós temos algumas imagens, começou por volta das 13h20 da manhã. Segundo os moradores, foram horas de intenso tiroteio. Os moradores ficaram assustados. Era um grupo de pelo menos 7 homens. Eles invadiram a agência bancária aqui da Caixa Econômica Federal, que fica no centro da cidade. Explodiram caixas eletrônicos e fugiram com dinheiros e joias. A quadrilha também cercou a Praça José Bonifácio e disparou por cerca de 20 minutos para impedir a ação da polícia. Um buraco também foi aberto na parede da agência por onde os criminosos conseguiram entrar. Além disso, eles também atingiram alguns prédios aqui na região. Nós estamos ao vivo na praça que fica a Caixa Econômica Federal e esse prédio que o nosso cinegrafista está mostrando também foi atingido, levou alguns disparos, segundo as informações dos moradores. Alguns curiosos e as pessoas também queriam entender o que estava acontecendo, saíram na sacada, na janela dos prédios e os criminosos dispararam. Um outro prédio também foi atingido, agora há pouco caiu o vidro da sacada, atingiu alguns carros. Eu vou pedir para o Boro mostrar aqui para a gente, olha só, o movimento aqui na praça, que fica na frente da agência, o trânsito foi liberado agora, a praça estava interditada, a perícia esteve também no local, agora voltou o movimento aqui nessa região. O poupa-tempo também começou a atender e, por enquanto, as informações são essas. Marielle. Obrigada, Larissa Israel, pelas informações e pelas atualizações aí desse caso, que foi terrível, na verdade, né? Deixou muita gente amedrontada aí em Piracicaba, em uma das principais praças de Piracicaba. Bom, agora o prejuízo gerado pela apreensão de carros que muitas vezes ficam abandonados em pátios. Alguns veículos ficam tão deteriorados que não servem nem para sucata. Vamos ver. Esses carros luxuosos, que somam mais de 3 milhões de reais, eram de uma quadrilha de traficantes presa no ano passado. Neste pátio da Polícia Federal, em Ponta Porã, na fronteira do Brasil com o Paraguai, os veículos sofrem a ação do tempo. Muitos estão encobertos pelo mato.
A maior parte deles faz parte de investigações relacionadas com a lavagem de dinheiro e o tráfico de drogas. Só aqui em Mato Grosso do Sul, segundo o levantamento da Polícia Federal, são cerca de 2.000 carros que foram apreendidos nos últimos anos e que estão assim, na mesma situação. Um prejuízo que ultrapassa 60 milhões de reais. O bem deteriora e existe todo um custo de manutenção dos depósitos, corte de grama, vigilância, postos de segurança. Em Campo Grande, mais veículos de luxo. Este outro não serve nem para sucata. Para evitar a desvalorização do bem apreendido, uma resolução do Conselho Nacional de Justiça possibilita o leilão antecipado. O dinheiro arrecadado é depositado em conta judicial. Se ao fim do processo o réu for absolvido, o dinheiro volta para ele. Mas não é isso que vem acontecendo. Infelizmente isso não tem sido uma praxe, mas nós estamos tentando um trabalho bem forte junto ao Poder Judiciário, sensibilizando para toda essa questão. Bom, e aconteceu de novo no Rio de Janeiro. Mais um roubo de carga foi identificado pela polícia. As imagens mostram o resultado de um dos crimes que mais tem crescido no Rio de Janeiro em 2018. São diversas cargas roubadas. Todo o material estava escondido em um galpão na Avenida Brasil. Neste vídeo, um caminhão carregado com quase 500 quilos de açúcar que não chegou ao destino correto. Essa Kombi também estava carregada com sacos de açúcar. Uma carreta de uma transportadora, um caminhão frigorífico e um outro de uma fábrica de produtos dietéticos no mesmo local. Com base numa denúncia anônima, a polícia passou a investigar a movimentação de pessoas e cargas no galpão há quase um mês. No início da noite desta quarta-feira, os PMs descobriram que o local estava sendo usado por ladrões de carga da comunidade de Parada de Lucas. Os policiais também apreenderam 2 carros roubados e várias peças. Segundo a investigação, a localização do galpão era estratégica, pois a Avenida Brasil é considerada a principal rota de fuga dos ladrões de carga. 5 homens foram detidos em flagrante dentro do galpão. Eles vão responder por receptação. Se condenados, podem pegar de 1 a 4 anos de prisão. Ainda no Rio de Janeiro, um homem morreu na queda de um helicóptero. Os outros tripulantes ficaram feridos. O impacto da aeronave no mar foi ouvido à distância. Foi um barulho muito alto. O resgate chegou rapidamente. Dos 4 ocupantes do helicóptero, o piloto ficou em estado mais grave. Foram 30 minutos recebendo manobras de ressuscitação ali mesmo. Mas Murilo César de Castro Rebelo, de 57 anos, acabou sendo levado para o hospital e não resistiu. Ele não estava exatamente preso, mas tem sempre um grau de complexidade. Ele foi o último a ser retirado, possivelmente. Ele estava ainda dentro da aeronave, possivelmente. Os outros 3 ocupantes escaparam com vida, nadaram até a areia. Um deles contou à polícia que Murilo havia percebido algo de errado, baixou a altitude da aeronave e pediu para que todos soltassem o cinto de segurança. No início da noite, a maré levou a aeronave até a areia. Peritos agora vão tentar identificar as causas do acidente. Os passageiros já foram ouvidos por um perito do CENIPA, órgão da aeronáutica responsável pela prevenção de acidentes aéreos. E os bombeiros encontraram os restos mortais de mais 3 vítimas do desabamento do prédio em São Paulo. As buscas tiveram que parar durante a madrugada em razão de um cabo energizado no local. No começo da madrugada, um susto. Um cabo energizado foi encontrado no meio dos escombros. Um risco para os bombeiros. Os trabalhos foram suspensos por 1h30. A gente percebeu um faiscamento decorrente talvez de um cabo energizado, alguma linha de transmissão energizada. Técnicos da concessionária de energia foram chamados. Depois do problema resolvido, os 30 homens continuaram os trabalhos. Nesta quarta-feira, cães farejadores encontraram mais vítimas. A suspeita é de que as vítimas encontradas nesta quarta-feira sejam Selma Almeida da Silva e os 2 filhos gêmeos. Parentes da mulher retiraram material genético para ajudar na identificação. Diante de toda a tragédia, uma boa notícia.
Um dos homens considerados desaparecidos foi encontrado. Ele não estava no edifício que vê abaixo, e sim em um albergue. O ambulante Arthur Hector de Paula morava na ocupação e passou os últimos dias no acampamento, em frente ao prédio. Ele já está com a família em Minas Gerais. Enquanto isso, o inquérito aberto para investigar o incêndio e a queda do edifício continua. Nesta quarta-feira, Nireude de Jesus, apontada como uma das líderes da ocupação, prestou depoimento à polícia. Ela disse que estava no prédio no dia do incêndio e negou que havia cobrança de aluguel na ocupação. Fazia uma vaquinha, tipo uma vaquinha para comprar a pia, ou vaso sanitário, ou chuveiro. Não era aluguel e nem tinha uma taxa fixa. Bom, mudando de assunto, o ex-presidente da Odebrecht, Marcelo Faria da Silva, entregou aos investigadores da Lava Jato de Curitiba um fluxograma com informações sobre o caminho da propina paga a integrantes do MDB em troca de um contrato milionário na diretoria da Petrobras. Fontes da Polícia Federal dizem que a investigação teve como base o programa de computador usado pela Odebrecht para gerenciar o fluxo de pagamento a agentes públicos. Os investigadores encontraram indícios de que o dinheiro dos repasses à cúpula do MDB teria como contrapartida o favorecimento à Odebrecht no programa de concessão de aeroportos. Os peritos encontraram planilhas com indicação de pagamentos aos ministros Moreira Franco e Eliseu Padilha, que entre 2013 e 2015 comandaram a Secretaria de Aviação Civil. Ambos são investigados por corrupção e lavagem de dinheiro. As primeiras denúncias foram feitas na delação de Benedito Júnior, ex-executivo da Odebrecht. No ano de 2014, o executivo responsável pela relação institucional em Brasília, Cláudio Melo, me procurou com uma demanda do senhor Moreira Franco, à época supostamente titulando-se como arrecadador do PMDB. Eu ponderei com o Cláudio e autorizei o pagamento de 4 milhões de reais, que era o pedido que ele tinha feito para a Odebrecht. Na época, o consórcio que tem a participação da empreiteira venceu a licitação para administrar o Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro. A Procuradoria-Geral da República aguarda a conclusão das investigações para decidir se pede o arquivamento ou se oferece denúncia contra Moreira Franco e Eliseu Padilha. O Ministério Público ressalta que, se necessário, a apuração continuará mesmo depois que os dois ministros deixarem os cargos e perderem a prerrogativa de foro. Bom, agora você vai ver uma sequência de casos de assaltos e conhecer a principal forma de ação dos bandidos. Muitos crimes acontecem à luz do dia e principalmente nos momentos em que moradores estão chegando ou saindo de casa. Jó estava distraída, ouvindo música quando sentiu o puxão. O ladrão queria o celular, mas ficou só com fone de ouvido. Foi por pouco. E isso a alguns passos do portão do prédio onde mora. Estavam super bem vestidos, camisa social, branca até, eu lembro, e calça preta, era escura, mas acho que era preta, e assim, jamais, em momento algum, achei que ele iria me assaltar. Eu achei que ele era morador, inclusive, de um dos prédios aqui da rua. Olha só o caso dessa senhora. Ela está no portão quando toma um susto. O rapaz que caminha na rua é um assaltante. Rende a família, pega as compras e ainda foge levando o carro que eles tinham acabado de estacionar. Tudo aconteceu aqui na Chácara Clabim, área nobre da Zona Sul de São Paulo. Pelo bairro, não é fácil ver moradores facilitando para os criminosos. Este senhor arriscou bater papo com o portão da garagem aberto. Esta moça caminha com o celular nas mãos e esta outra passa distraída, ouvindo música. O segundo flagrante também foi no bairro. Os ladrões bem vestidos seguem pela calçada. Quando percebem um morador no carro esperando o portão da garagem abrir, entram em ação. Vão cada um de um lado. O motorista se arrisca e arranca com o carro. Por sorte, eles não atiraram. O morador dá várias voltas no quarteirão e só entra em casa minutos depois, quando percebe que está em segurança. Em fevereiro, mostramos este assalto em que os criminosos arrancam com o carro e derrubam a motorista. Ela pegava a filha no banco de trás. A mulher cai com um bebê de 1 ano no meio da rua. Tudo em frente à garagem da mãe dela, na zona leste de São Paulo. Por pouco ela não foi atropelada. Neste bairro, do outro lado da cidade, este motorista deixa uma moradora em casa. Logo é surpreendido por um bando em várias motos. Um assaltante pega o celular, a carteira e o dinheiro dele. Logo, eles somem de vista. E olha aí, como eles sempre aproveitam esse entra e sai dos prédios.
O universitário dentro deste carro é mais uma vítima. Ele também espera para entrar na garagem, só que é fechado pelo carro dos ladrões. Foi no extremo leste da capital paulista. Um dos assaltantes desce e aponta a arma. Outro criminoso retira o motorista. Ele é revistado e entrega o relógio ao ladrão. E quase é atropelado. Na hora que ele já gritou do carro, perdeu, desce, 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 desce. E a reação é lógico, é óbvio, você entregar o bem. De janeiro a março, foram registrados quase 200 mil furtos e roubos no estado de São Paulo. São 2.183 casos por dia, mais de 90 por hora. Joy, aquela publicitária com que a gente conversou lá no início da reportagem, foi assaltada não só uma, mas 2 vezes, bem em frente ao prédio. Agora, nunca relaxa, nem na porta de casa. Sempre observando. Procuro não pegar o celular assim rapidamente toda hora na rua, nem atender toda hora em qualquer lugar. Os trajetos eu mudei. No meu dia a dia eu sempre mudo. Nunca vou pela mesma rua, nunca saio pelo mesmo lugar. Então a gente sempre não tem como. Você acaba ficando refém mesmo de uma situação muito ruim. Sempre alerta, né? Agora a educação. Em 2018, o Enem terá algumas mudanças e a repórter Larissa Israel foi ouvir um profissional da área para nos explicar, afinal, o que vai ficar diferente na prova. O governo federal anunciou 5 grandes alterações. A principal delas é que os candidatos vão contar com alguns minutos a mais para fazer a prova do segundo dia de exame. Agora os alunos têm meia hora a mais para fazer a prova de ciências da natureza e matemática. Continua sendo uma prova bem puxada, né? Mesmo com esse acréscimo de meia hora a mais lá no segundo dia de provas, eles têm ainda um pouco mais que 3 minutos por questão. E assim, o Enem é uma prova que exige muita habilidade de interpretação. Isso toma muito tempo para fazer a prova. Mas, de qualquer forma, meia hora a mais é um alento, ajuda, mas ainda o aluno ele tem que se organizar muito bem para fazer essa prova, né, para não correr o risco depois de chutar as questões e perde ponto, porque o Enem ele é corrigido pela TRI. Né, que é uma espécie de chutômetro, né, que aí cai a nota do aluno quando, por exemplo, ele chuta uma questão fácil. Isso pode ocorrer quando está acabando o tempo, né? Então ele tem que se organizar bem para fazer essa prova, para ele não perder pontos. A estrutura da prova também mudou. No primeiro dia serão aplicadas as provas de redação, linguagens e ciências humanas, com duração de 5 horas e meia. E no segundo dia, as provas de ciências da natureza e matemática, com 5 horas de duração. A notícia do aumento no tempo foi comemorada pelos estudantes. Eu achei bastante interessante, porque as questões demandavam muito tempo, trabalho, principalmente da área de exatas. Aí agora com esse aumento vai ajudar bastante para poder realizá-las de maneira mais tranquila. É melhor assim, porque dessa forma a gente tem mais tempo para fazer as questões. Que como é exatas, demanda mais um tempo. Além de que dá pra gente mais segurança, sabendo que a gente tem mais tempo para fazer e não acaba sendo tão maçante essa pressão que a gente acaba tendo por causa do Enem, do vestibular. Outra alteração é em relação à solicitação de isenção de taxa que passou a ser feita antes do período de inscrição, que termina no dia 18 de maio. Além disso, os candidatos que pediram isenção e não compareceram nos dias de prova do ano passado devem ficar atentos. Os alunos que solicitaram isenção do pagamento da taxa no ano passado, faltaram ao exame e não justificaram a ausência, esse ano eles vão ter que pagar a taxa. E também a gente pode destacar que agora eles aceitam outros documentos de identificação. Quem pretende tirar uma boa nota na redação também deve ficar atento à seguinte regra. A redação, que vale 20% da nota total do Enem, então é bastante coisa. Esse ano, o aluno que desrespeitar os direitos humanos na redação, ele vai perder 200 pontos. Então, é importante ele tomar cuidado com isso. Assim como em 2017, o exame será aplicado em 2 domingos seguidos, nos dias 4 e 11 de novembro. A prova é a principal porta de entrada para as principais universidades federais do país. O Enem, ele é o principal meio de acesso à universidade federal, então via SISU. Então, por isso que ao longo dos anos,
tem aumentado o interesse em fazer esse exame. Ele também, claro, ele serve como uma autoavaliação desse aluno, como que ele foi no ensino médio, mas é o principal meio de acesso às faculdades federais. Então, ele chama atenção por isso. E cresceu no Brasil o número de casos de incêndios causados aí por curto-circuito. Manaus é o segundo local do país com mais registros. De janeiro a março, os bombeiros do Amazonas atenderam a 64 casos de incêndio e princípios de incêndio, número quase 4 vezes maior que o registro em todo o ano passado. A maior parte foi causada por curto-circuito. Deve-se existir alguns cuidados em relação às instalações elétricas. E existe um período em que elas deveriam ser checadas, de 5 em 5 anos. No mês passado, problemas na fiação elétrica provocaram chamas que deixaram 7 famílias desabrigadas em Manaus. Os motivos principais são as instalações elétricas antigas, o excesso de equipamentos plugados na mesma tomada e a falta de manutenção. E a gente observa que as instalações elétricas, de uma forma geral, tanto residencial, comercial como industrial, são as instalações elétricas antigas, né, que necessitam de manutenções constantes. Desligar a rede de energia é a primeira recomendação dos bombeiros. Porque normalmente uma televisão tá conectada à energia, aí você vai estar jogando água, vai estar pegando a mangueira e jogando, você pode fazer um processo de condução e você ser eletrocutado. Então, existem situações que a pessoa tem que analisar ou prever para que ela não venha a ser uma vítima. E o período de estiagem tem feito o preço das hortaliças disparar, viu? Diante disso, alguns consumidores até desistiram de comprar e estão plantando os próprios produtos. Um reflexo que já chegou à mesa do consumidor. No mercado, o preço das verduras e dos legumes está bem mais salgado. Verdura não pode faltar. Em alguns locais de venda, o fornecimento de hortaliças no último mês caiu pela metade. E no mercado, não tem jeito. Quanto menor a oferta de produto, maior é o preço pago pelo consumidor. No campo, o prejuízo é certo. A estiagem em abril foi uma das maiores dos últimos 5 anos. Em algumas regiões do país, como no Paraná, choveu menos de 1/3 do esperado para o mês todo. Resultado: quebra na produtividade, gasto excessivo com irrigação e ataque de pragas. Todas as culturas elas têm afetamento, né? Por causa devido à temperatura. E quando não tem muita umidade também no ar, aí se migra os insetos, né? Os insetos eles têm uma multiplicação maior devido a isso. Além de reduzir a produção, a falta de chuva nas lavouras paranaenses também comprometeu a qualidade do produto. Não tendo produto e a qualidade é ruim, o preço vai subir, mesmo ele não estando bom, né? Assustado com o valor alto, tem gente que até desistiu de comprar e tenta agora produzir o que consome. Na realidade, eu estou plantando tudo em casa. Tem alface, tem rúcula, tem tudo lá. Para poder economizar. Exatamente. Bom, agora os detalhes de uma operação da Polícia Federal que desvendou um esquema que desviou milhões de reais da merenda escolar. Olha só que absurdo. Os mais de 550 agentes da Polícia Federal cumpriram 154 mandados de busca e apreensão. Os alvos eram documentos com indícios de uma fraude bilionária contra a educação. Mais dinheiro. Na casa do prefeito de Mongaguá, no litoral de São Paulo, foram encontrados 4.600.000 reais. Arthur Parada Prócida foi preso em flagrante. Além dele, outras 2 pessoas que também guardavam dinheiro sem comprovação da origem foram presas. Em Cubatão, policiais e uma servidora da Controladoria Geral da União estiveram na prefeitura. Em Araçatuba, no interior paulista, funcionários públicos foram ouvidos e documentos apreendidos. Segundo as investigações, as fraudes envolviam 5 empresas que, em parceria com as prefeituras, fraudavam licitações para a compra de material escolar, merenda e uniforme. 85 pessoas estariam envolvidas no esquema. 13 prefeitos, 4 ex-prefeitos, um vereador, 27 agentes públicos e outras 40 pessoas ligadas a empresas. Nós tivemos registro ao longo desses anos de fornecimento, às vezes no lanche para as crianças, de uma bolacha maisena com leite diluído, suco substituindo leite, áudios de empresários que falavam: corta a carne, fornece ovos todos os dias para essas crianças.
As investigações começaram em 2015, mas segundo a polícia, trata-se de um cartel de empresas que desvia dinheiro da educação há pelo menos 20 anos. Existem indícios de corrupção ativa, passiva, associação criminosa e fraude. A investigação detectou pelo menos 65 contratos suspeitos, que representam um desvio superior a R$1,5 bilhão de reais. A polícia ainda não sabe quantas escolas e alunos foram afetados. Elas vão ficar proibidas a partir de agora de contratar com a administração, seja ela nas 3 esferas, tá? Tanto estadual, municipal e federal. Absurdo, né? Daqui a pouco mais notícias aqui no RF com você. Coisa linda, né? Uma integrante aí do projeto Parteiras Aurora vai estar aqui para esclarecer as principais dúvidas. E você já pode mandar a sua pergunta para o nosso WhatsApp. Mandar também a foto 1997-102-4854. Falando em foto, ontem eu não mostrei, então eu quero mostrar agora algumas participações. Vamos lá, foto na tela. Beijão pro Rondinélio de Crateús, Ceará. Beijão pra você. Daiana de São João da Ponte, Minas Gerais. Beijão também, ligadinha no RF com você. Ótima quinta pro Cícero de Juazeiro do Padre, Ceará. Wesley de Cipó, Bahia. Beijão, Wesley. Antônio de Turirana, Maranhão. As primeiras participações, pode fazer a sua selfie, tem que ser assim, hein? Assistindo o RF com você, senão não vale. Não esquece de mandar o seu nome e também a cidade. Eu amo esse momento e estou esperando, viu? Nessa quinta-feira, agora, com a reportagem do dia, 12h09. E nós vamos conhecer um projeto lindo aqui em Limeira, que tem o objetivo de conscientizar as mulheres sobre o chamado parto humanizado. A repórter Larissa Israel foi conhecer esse belo trabalho e nós vamos ver agora. Hoje o RF com você veio desvendar os mistérios que envolvem o parto humanizado. A chegada do bebê sempre mexe com a cabeça das mamães e elas estão optando cada vez mais por este tipo de parto, que traz benefícios tanto às mães quanto às crianças. Aqui em Limeira existe até um grupo especializado que faz um belíssimo trabalho antes, durante e após a gestação, as grávidas que decidem pelo parto humanizado. É o Conexão Materna que você vai conhecer agora juntinho comigo. Olha só. O Conexão Materna existe há 3 anos. O grupo, formado por essas especialistas, tem como objetivo acolher, informar e apoiar casais e mulheres durante a gravidez, contribuindo para a maternidade e paternidade ativa. O Conexão Materna, na verdade, ele surgiu com esse olhar do corpo para a mulher. Então, eu como fisioterapeuta e a Thalita como psicóloga, nós duas com formações aí na área corporal, então em educação somática, em preparação mesmo do corpo, com os grupos de dança para mães e bebês e para gestante. Então, a ideia inicial era essa, o trabalho corporal com essas mães e esse suporte durante o período de gestação e também no pós-parto. Quando nasce um bebê, também nasce uma mãe. A frase até parece clichê, mas representa bem esse momento mágico na vida de uma família. São novas sensações, novas descobertas. Cada gravidez é diferente, mas algo deve ser igual sempre. A mulher deve ser a protagonista desta história. É ela quem tem que decidir de que forma os filhos virão ao mundo. Por isso, a luta ao parto humanizado. O que nós temos hoje? A mulher vai ao hospital, muitas das vezes ela tem uma boa contração, mas como é rotina, usa-se uma medicação para estimular essa contração, aumentar um pouquinho as dores que a gente fala, né? Então, é o tal do sorinho. Muitas vezes aquela mulher não precisaria daquele sorinho, ela poderia evoluir naturalmente, mas é a rotina se usa o sorinho. E por conta do uso rotineiro de muitas das intervenções hospitalares, algumas mulheres começaram a ter alterações, morbidades, né, complicações por conta do uso de rotinas, de intervenções rotineiras.
Então hoje a humanização e a questão de trabalhar um pouco na mudança desse quadro é para garantir que as mulheres possam optar e escolher não sofrer algumas intervenções. É que elas possam escolher, eu não quero ficar deitada o tempo todo, eu quero me movimentar, eu posso me levantar. Na hora que o bebê vai sair, eu não gostaria de ficar deitada com as pernas elevadas. Eu gostaria de ficar agachadinha, eu gostaria de ficar embaixo do chuveiro, ou eu quero ficar deitada de lado. Então essa opção é uma garantia que a humanização tem buscado, dar à mulher esse direito de buscar, escolher e ser dona do seu momento, que é o momento dela, né? A ideia é dar mais conforto e proporcionar mais saúde às mamães e aos bebês, sem intervenções desnecessárias, um processo de nascimento natural entre mãe e filho. Eu falo que os profissionais, eles não têm que tirar o bebê, né? Então, assim, o bebê ele vai sair porque a mãe está colocando para fora e o bebê quer sair. Esse trabalho de nascimento é feito pela mãe e pelo bebê. O profissional que está ali, pode ser um enfermeiro obstétrica, pode ser obstetriz ou médico, ele é um profissional que está ali para acompanhar e assistir aquilo. Ele tem todo o respaldo e formação para identificar qualquer intercorrência, qualquer alteração que atrapalhe esse momento que precisa ser auxiliado. Mas o processo de nascer e parir é mãe e bebê. E é a garantia que a gente tenta dar para ela. O Grupo Conexão Materna vem ajudando mulheres a reassumirem o comando do parto. Ao lado da família, elas buscam um fortalecimento da capacidade de conceber, gerar e dar à luz. Um processo que é acompanhado antes, durante e após o parto. No momento imediato após o parto, esse bebê ele vai passar por toda a avaliação da enfermeira obstétrica ou do profissional médico que estiver acompanhando. Tanto no hospital quanto em casa, observa-se e se avalia todos os bebês. A gestante precisa querer um parto humanizado, com todas as emoções e com todos os desconfortos que ele possa gerar. Essa foi uma escolha da Marcela, que teve um parto humanizado domiciliar. A Helena veio ao mundo sem intervenções, uma decisão que, para a mãe Marcela, sempre foi a mais segura. Desde que eu imaginei um dia engravidar, eu tinha para mim que o nascimento tem que ser um evento natural, né? Ele é um evento natural da mulher. E aí, quando engravidei, nós decidimos buscar, então, auxílio para ter um parto humanizado, para ter um parto domiciliar, na verdade, que era o meu sonho, porque, ao contrário do que acontece com algumas mulheres que podem se sentir seguras num hospital, o hospital não é um ambiente que me deixa à vontade, né? E para que a mulher para que o parto possa evoluir de maneira natural, uma das coisas importantes é você se sentir segura, você se sentir à vontade. Então essa foi a minha escolha. Um momento mágico, uma conexão apenas entre mãe e filho. Ela nasceu, na banheira, eu pude olhar assim para os olhos dela e trazer ela direto, eu mesma a recepcionei e trouxe para o meu peito, E esse momento é inexplicável, assim, é muito mágico. Durante o parto humanizado, muito se fala em doula, um profissional capacitado e de extrema importância para as mulheres durante toda a gestação. A doula é uma mulher que antigamente era aquela irmã, aquela tia, aquela mãe que ajudava a mulher no trabalho de parto. Não é a parteira, é aquela que vai ajudar a aliviar as dores, quem vai fazer uma comida, um chá, vai cuidar dessa mulher emocionalmente, vai amparar, vai ser esse suporte contínuo físico e emocional. E aí a gente atua no parto com alívios, com métodos de alívios de dor não farmacológicos, com uso de banhos, de imersão em água morna, com massagem. As pesquisas já mostram que as mulheres que têm doula, que possuem uma doula, vai diminuir o número de intervenções. Diminui analgesia, diminui cesárea, porque ela tem uma sustentação emocional, alguém ali lembrando do desejo, do que ela escolheu, do que ela desejava. Por aqui, além do apoio ao parto humanizado, as mulheres participam de diversas atividades durante e após a gestação. As oficinas vão de aula de dança a aulas de pilates.
Atividades que preparam o corpo da mulher, principalmente para a tão esperada hora do parto. No Pilates, por exemplo, os exercícios são específicos para as gestantes. Para estimular o parto, para trabalhar as mobilidades pélvicas, para trabalhar a dor lombar. Então, cada um tem um objetivo específico. Então, tem gestante que tem dor, tem gestante que não tem dor. Então, eu vou trabalhando conforme a demanda de cada um. A ideia é fazer com que esses exercícios estimulem o parto. Eu vou trabalhar muito mais as aberturas, os movimentos pélvicos, estimulando mais as posições do parto normal. Dar à luz é realmente um ato de coragem, não só em relação ao parto, mas desde o momento em que a mulher se descobre grávida. Talvez por isso a sábia natureza tenha dado essa dádiva a elas, um momento mágico, cercado por sentimentos e sensações, e que deve ser respeitado. Afinal, é o começo de uma nova vida, uma nova história começa a ser contada. Coisa mais linda, né? E não é segredo, decidimos aí por esse assunto, por esse tema maravilhoso, um dos momentos mais especiais na vida de uma mulher e do homem também, né? Nessa semana em que se comemora o Dia das Mães. Então, quero receber aqui a Olívia Pregnolato, ela que é integrante do grupo Parteiras Aurora, lá de Campinas. Seja muito bem-vinda, você. Muito obrigada. E serena, né? Sim, serena. Parabéns pela maternidade. Terceiro filho. Terceiro filho. Inclusive, gente, eu vou contar um segredo. Estamos falando sobre parto humanizado aqui. Serena pode vir ao mundo a qualquer momento, não é mesmo, Olívia? Sim, estamos com 9 meses completos, 9 aguardando meses. o momento dela. E como vai ser? Já fez a escolha do parto? Onde vai ser? Já está tudo preparado? Sim, está tudo preparado. Será um parto domiciliar planejado. Assim foram os outros também? O meu primeiro foi um parto normal hospitalar, o segundo já foi um parto domiciliar planejado e agora a expectativa é que esse se concretize em casa também. E eu estava conversando com a Olívia aqui durante a reportagem, durante o intervalo. Gente, olha que coisa mais linda. A primeira filha dela acompanhou o parto humanizado do Francisco, né? Nossa, aos 7 anos. Aos 7 anos, sim. Então, uma conexão aí enorme entre eles. Foi uma oportunidade muito bonita para nós quanto família, né? Vivenciarmos a chegada do Francisco com segurança em casa, né? Tive uma gestação de risco habitual, baixo risco, acompanhada pelas minhas parceiras de trabalho, e a Mariana pôde estar presente, receber o irmão, né? Ajudar a cortar cordão, pôr a primeira roupinha. Que coisa mais linda. Que momento especial realmente, né? Sim. Na sua vida e na vida dela também, né? Uma imagem que ela vai guardar para o resto da vida, né? E já tem uma referência aí de família, de conexão. Sim. Agora conta um pouquinho para mim sobre o projeto Parteiras Aurora. Nós somos um grupo de 4 enfermeiras obstétricas que seguimos uma trajetória pessoal, né? Principalmente com a vinda da maternidade. A gente foi se transformando e vendo a necessidade de ajudar outras mulheres, de concretizar o sonho de outras mulheres, de trabalhar baseado em uma evidência científica atual e proporcionar partos melhores, satisfação em relação à gestação, parto, pós-parto dessas mulheres. Vocês sentem que as mulheres têm muito medo da gestação, Olívia? Principalmente no momento do parto. Sim, muitas, de repente, acabam nem engravidando por medo mesmo. Sim, eu acho que a sociedade cobra muito da mulher, né? Que ela decida tudo, que ela tenha toda a responsabilidade. E no momento do parto, as mulheres têm muito medo da dor, né? Da dor do parto. E se a gente for pensar, na verdade, gente, o nascimento de uma criança é uma dádiva de Deus, né? É algo fisiológico,
como nós, mulheres, conseguimos formar um ser, né, dentro da barriga. Se você for pensar em tudo assim, você fica até um pouco, fica maluca, na verdade, né, Olívia? Porque é algo, assim, inexplicável, eu acho, para uma mulher, né, formar um ser dentro de si. E é algo fisiológico, o parto normal, né? Imagina os nossos antepassados, todos os bebês vieram ao mundo de forma humanizada, né? Aí a medicina vem, avança, chega à cesárea para contribuir também com menos riscos em partos, na verdade, em gravidez com risco, né? E muitas mulheres optam, então, por ter bebê com cesárea, através da cesárea. Você é a favor ou contra? Tenho que fazer essa pergunta. Então, em relação à cesariana, é uma cirurgia que vem para salvar vidas e nesse sentido não há o que se falar. Diminuir riscos, na verdade. Diminuir risco. Então, o que a gente trabalha, né, quanto enfermeira, como as parteiras, né, a gente é parteira urbana, né, a gente não deixa a tecnologia, a ciência de lado, a gente agrega e compõe isso. Então, uma mulher bem assistida durante o seu pré-natal, ela pode ter sido um parto normal, satisfatório, uma experiência melhor. Mas se ela tem uma necessidade de alguma intervenção, ela vai ser acompanhada por um médico e receber essa indicação de cesariana ou não, certo? Mas não da maneira como no Brasil tem sido utilizada, sem critério, em mulheres que a gente chama saudáveis, de risco habitual. Os dados dizem que a maioria das mulheres, elas podem ter um parto normal, um parto, né, via vaginal. Falta informação, de repente, durante o pré-natal, Olívia? Sim, com certeza. A gente tem o parto, é um evento importantíssimo na vida da mulher, um renascimento, um portal, uma passagem. Porém, o mais importante é um pré-natal de qualidade, bem feito, bem assistido, porque daí ele vai contribuir positivamente para esse desfecho. O que mudou na sua vida por optar por ter um parto humanizado? Nossa, eu acho que foi a grande transformação da minha vida quanto mulher, porque eu tive as sensações físicas, pude receber a minha filha ativamente, fui a primeira a pegá-la no colo e a partir disso foi onde eu conduzi também minha carreira profissional. Foi quando eu decidi ajudar outras mulheres, decidi trabalhar pelo empoderamento feminino através da maternidade. E é um empoderamento realmente. Parto humanizado nada mais é também, gente, a mulher ter a opção de escolha, né? De como ela quer ter o filho. Nós estávamos conversando, a Olívia tinha planejado o nascimento do Francisco na banheira em casa, né? Sim. Chegou no momento, você desistiu. Exatamente. E teve na cama. Então, isso é parto humanizado. A mulher optar a melhor forma que ela quer que o filho venha ao mundo, né? Exatamente. A gente vive um processo de conexão com o próprio corpo, né? Você vê que depende ali de você, é um trabalho, uma engenharia muito perfeita do nosso corpo, entre o bebê ali, as contrações, e naquele momento eu decidi que a cama onde eu estava era melhor. Bacana. Bom, daqui a pouco continuamos, vamos falar mais sobre o projeto, passar as informações para quem está em casa, gestante, pode também mandar recado, não é mesmo? Sim. O nosso WhatsApp daqui a pouco coloca na tela, quem quiser mandar alguma dúvida, alguma pergunta ou relatar aí, você mulher de casa, teve um parto humanizado? Então pode mandar a sua história aqui para mim, que eu vou ler daqui a pouco, viu? Daqui a pouco voltamos então. Bom, gente, eu tenho um recadinho importante para você aí de casa que é fumante e precisa parar de fumar hoje mesmo, viu? Nessa quinta-feira, na semana do Dia das Mães, estamos falando sobre parto humanizado na reportagem do dia. Daqui a pouco voltamos então a falar com Olívia, mas quero agora mostrar algumas participações de você que já mandou aí a sua foto, né? Assistindo aqui o RF com você nessa quinta-feira. Pode colocar. O Márcio de Comercinho, Minas Gerais. Super beijo pra você, Márcio. Betânia também ligadinha aqui no RF com você. Beijão. Elionaldo de Piancó, Paraíba. Cícero de Garanhuns, Pernambuco. Ana Célia de Garanhuns também, Pernambuco, super beijo. Moisés de Grão-Mogol, Minas Gerais. Auxiliada de Luzilândia, Piauí, beijão pra senhora. Juraci e Alex, aqui de Limeira, meus conterrâneos, beijão. Eduardo de Itamaraju, Bahia.
Wellington de Paraibuna, interior de São Paulo, super beijo pra você também, ótima quinta-feira. Neiva e Vico de Biguaçu, Santa Catarina. Graciete de Araguaçu, Tocantins, super beijo. Quanta participação, hein? Marcão e a Bianca de Sobradinho, Bahia. Bom, você quer mandar também a sua foto? Então, anota agora o WhatsApp e coloca na tela, produção. 19971024854, seguindo esse padrão. Tem que ser assistindo o RF com você. Não esquece da sua cidade e também do seu nome. Bom, e vamos então voltar para a reportagem do dia, falar sobre parto humanizado nessa semana do Dia das Mães. Parabéns já, viu, Olivia? Muito obrigada. Lívia está com a Serena na barriga, gente, 9 meses. Serena pode vir ao mundo a qualquer momento e ela faz parte de um lindo projeto de Campinas, né, que chama Parteiras Aurora. Ela já contou um pouco aqui sobre o projeto. Para quem está chegando agora, explica também um pouquinho pra gente. O Parteiras Aurora é um grupo de enfermeiras obstétricas que dão assistência ao trabalho de parto, parto pós-parto de mulheres com gestação de baixo risco, que pretendem ter partos normais, hospitalares ou partos domiciliares planejados. Então a gente trabalha empoderando, informando e fazendo o pré-natal dessas mulheres para que elas possam ter o parto tão sonhado por elas. Tão lindo, né? E falta informação, como a gente já havia falado, né? Por isso que de repente muitas mulheres ainda optam pela cesárea, porque falta informação correta sobre o parto humanizado. Exatamente. A gente tem esse trabalho já há muitos anos, né? Estamos em Campinas atuando já há 8 anos, mas todas nós temos uma carreira ligada já à obstetrícia, à neonatologia, e a gente vê a necessidade, a partir da nossa experiência pessoal também, de trabalhar pelas mulheres. E o que a gente observa? Que um pré-natal bem feito, né? Que a mulher ela é informada, ela é ouvida, a gente faz um pré-natal mais ampliado, né? Não é só medir a barriga, pesar a mulher, ver a pressão. Não, a gente trabalha conversando sobre medos, dúvidas, né? Trazendo dados estatísticos, estudos, né? Mais atualizados. A gente teve agora o exemplo da princesa, né? Que acabou de ter um terceiro parto e saiu 6 horas depois. Saiu divando, né? Divando, né? E é possível que nós, mulheres brasileiras, possamos viver isso, porque o parto é um evento fisiológico, né? A gestação, e a gente tem muito medo, né? Muita cultura do medo, é medo da dor, é medo da mulher, né, grávida. Eu iria perguntar, qual o maior medo quando uma gestante procura o grupo? Então, ela tem medo da dor. O principal medo é o da dor. E é o que a gente faz um trabalho da mulher se conectar com o próprio corpo, de entender que essa contração, na verdade, ela não é uma dor de sofrimento, não é uma dor de perda, é uma dor que vai trazer o seu bebê, que vai fazer você viver um encontro sublime, que é o nascimento de um outro ser que você muitas vezes esperou, desejou ativamente, né? Sem falar que na cesárea a dor depois é bem pior, né? A recuperação tem o corte, tem risco de infecção e tudo mais, né? Exatamente, é o que a gente fala. A cesariana, ela vem hoje dentro do modelo que a gente tem, assim, médico centrado e dentro da economia que a gente vive, porque ela é rápida, né? Você chega, agenda e o procedimento é feito em 1 hora, 1h30, porém você tem um pós, é uma cirurgia, você corta 7 camadas da barriga da mulher, ela vai necessitar de um repouso maior, às vezes de um cuidado maior, a movimentação fica mais comprometida e você tem um outro bebê ali que precisa 100% de você para sobreviver. Então a gente não é contra a cesariana, mas que ela seja bem indicada. Os estudos mostram, né, os efeitos negativos de uma cesariana precoce, de um nascimento mais prematuro, o bebê ainda não está totalmente formado, ele tem o risco de ter uma obesidade depois na fase adulta, de ter crises alérgicas. Então isso já tem dados concretos e muito fortes, né, mostrando dos benefícios de você esperar o trabalho de parto ou de você ter um parto, né,
normal. Seguir a fisiologia, né, do corpo humano, como nós já falamos, né? Bom, e olha, tem mais uma pergunta aqui. A Quitéria, ela tem 24 anos e ela pretende engravidar do primeiro filho. Ela quer ter um parto humanizado e ela quer saber como se preparar para isso. Qual a dica, Olívia? É uma ótima pergunta. É o que a gente sempre fala, né? Quanto profissional, nós parteiras Auroras, a gente fala para participar de grupos, procurar dentro da sua cidade. Hoje em dia também os meios de comunicações, a internet, tem muito conteúdo, você coloca parto humanizado. Existe um filme que está sendo lançado hoje também, a segunda versão dele chama Renascimento do Parto. Ele traz muito conteúdo do que é a violência obstétrica, que existe, né, dentro do nosso país, dessa coisa de a mulher não é dona do seu corpo dentro do hospital. Então ela pode se empoderar a partir do que? Da informação. Uma dúvida frequente das mulheres assim, é necessário fazer o corte lá embaixo, o pique, né, a episiotomia que corta o períneo para sair o bebê? Hoje em dia não é mais necessário. A gente tem dados científicos, tem profissionais há anos coletando dados e trazendo isso, que não é necessário, mas a mulher tem que estar informada e o acompanhante que estiver junto com ela, o marido, o companheiro, a mãe, tem que estar também, né, consciente e informado. É que o grupo também dá esse apoio, essa força, né? Deixa a mulher mais relaxada no momento que a criança vem ao mundo, porque assim, eu conheço pessoas realmente que não tiveram uma boa experiência em um hospital com um parto normal. Exatamente. Que chegou lá, estava com contração, a mulher realmente foi deixada ali na sala até o bebê vir ao mundo. Então, assim, é algo traumático, né? Por isso a importância do projeto. Exatamente. Nós, assim, enfermeiras das parteiras Auroras, a gente trabalha muito com a mulher isso. E no dia do trabalho de parto, a gente está ali junto com uma equipe de doulas, né? E faz massagem, conversa, usa o que a gente chama de métodos não farmacológicos de alívio da dor. O que vocês levam para casa da gestante, da mamãe? Isso, tudo? Tudo. Quando a gente vai atender, a gente leva, se o parto é um parto domiciliar planejado, a gente leva equipamento, leva desde torpedo de oxigênio, máscara, né, de ventilação chamada AMBU, medicações para serem usadas em caso de emergência, né, tudo respaldado pelo nosso conselho de enfermagem, banheiras, óleos essenciais, bolsa quente. A gente leva tudo para proporcionar o conforto dessa mulher, para que ela tenha uma experiência muito boa. E como que é? A equipe fica em alerta, o bebê tá para nascer, que nem a Serena, logo ela vem ao mundo. Então a equipe toda já fica em alerta. Sim. Ninguém sai da cidade, como que funciona? Normalmente os bebês a gente fala que eles nascem a termo, né? Então a partir de 37 semanas de gestação até 42 semanas. Então nós ficamos disponíveis 24 horas por dia, 7 dias da semana. Então realmente... Com as malas prontas. Com as malas prontas. E aí a gente vai se comunicando com essa mulher, ela vai mostrando alguns sinais e no momento que iniciam-se as contrações, vai ficando mais ativa, a gente chega para fazer o quê? Monitorar o batimento cardíaco desse bebê, avaliar a pressão dessa mulher, ver como que ela tá, se ela tá comendo, como ela está dentro do processo. Olha quanta segurança vocês trazem para essa mulher, né? Que importância. Inclusive tem uma pergunta que fala o seguinte, olha, a Iris, ela tem 24 anos, ela é de Rio Claro, aqui no interior de São Paulo, ela está de 6 meses e ela faz o seguinte questionamento: ter o bebê em casa pode trazer algum sentimento de insegurança por não estar rodeada aí de médicos? Como manter a calma no momento? Quando a mulher decide pelo parto domiciliar planejado, ela vai ser acompanhada pelas enfermeiras, né, nós Auroras, e passa em alguma consulta com algum médico também. A gente intercala e dentro disso a gente vai vendo os exames laboratoriais, ultrassom, estando tudo normal e a mulher se sentindo confiante e segura no local de parto, nós sim prestamos assistência ao parto domiciliar em casa, né, ao parto planejado. Porém, se ela não se sente segura, ela vai se sentir mais segura dentro do hospital. A gente também fala, porque o princípio da humanização do parto é que a mulher tenha sua escolha respeitada em todas as instâncias. Não é porque a gente é no hospital que deixa de ser humanizado. A equipe também vai para o hospital, né? Exatamente. É isso. Exatamente. No hospital, ela pode, se ela tem a disponibilidade de contratar uma equipe humanizada para atendê-la, ou ela se prepara e escreve o que a gente chama de plano de parto e ela chega no médico, no hospital, pode ser do SUS ou do convênio,
né, e apresenta os seus desejos embasados, né, e ela consegue sim ter uma experiência um pouco melhor. Tem uma pergunta aqui, a Patrícia de Silveiras, ela tem 30 anos, ela quer engravidar do segundo filho e ela tem pressão alta. E ela gostaria de saber se tem algum problema daí se ela optar pelo parto humanizado. Não, ela pode sim ter um parto normal, um parto humanizado. Ela precisa de uma equipe que esteja preparada para lhe dar a devida atenção e cuidado, porque uma gestação que é considerada de alto risco, que é uma gestação com uma hipertensão, né, é necessário um acompanhamento médico bem criterioso. Mas sim, existem muitos casos assim positivos de nascimento. Deixar claro que, embora vocês acompanhem aí pelo projeto Parteiras Aurora, a mulher, claro, tem que fazer um pré-natal. Normal, né? Sim. Sendo acompanhada também pelo médico. Deixar claro isso, né? Bom, quer passar então também alguma informação aí para quem quiser entrar em contato? O projeto está em Campinas, mas vocês andam aí no interior de São Paulo divulgando o projeto, é isso? Sim, nós trabalhamos em Campinas, a nossa sede é lá, porém nós atendemos toda a região aqui, Limeira, Piracicaba, até 100 quilômetros de Campinas nós atendemos. Nós somos um grupo de 4 parteiras urbanas, né, enfermeiras obstétricas formadas, treinadas, atualizadas constantemente. A gente vai sempre em 2 no atendimento ao parto domiciliar planejado ou em uma quando é um parto hospitalar, porque depois ela seguirá com assistência médica dentro do hospital. Bacana, o site então é www.parteirasaurora.com.br se você quiser tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta. Obrigada, Serena, seja muito bem-vinda. Feliz Dia das Mães. Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Muito bom estar aqui nesse dia. Obrigada. E ainda falando sobre esse assunto tão lindo, né? Parto humanizado. Sim. Obrigada, viu? Bom, gente, vamos seguir agora uma dica para você que precisa namorar mais. Isso mesmo. Você ainda usa orelhão? Pois é, eles estão desaparecendo das ruas e os que existem nem sempre funcionam, né? É que a concorrência com o celular se tornou desleal, vamos ver. O foco agora é outro, o celular. Em todo o país ainda há pelo menos 770 mil orelhões. Parece muito, mas é quase nada quando comparado ao número de celulares. São 236.488.548 linhas em operação, um número 306 vezes mais alto. Faz quanto tempo que você usou um orelhão pela última vez? Eu acredito que uns 10 anos. Depois que entrou os celulares agora, a gente faz tempo que nem vê mais a cidade, vê assim, eles quebrados, sem utilização nenhuma. Nossa, nem me lembro a última vez que usei um orelhão. Apesar de pouco utilizados, os telefones públicos devem permanecer nas ruas. A explicação, segundo a Anatel, é que eles são acessíveis a todos. Mas se a intenção é facilitar a comunicação, eles deveriam estar funcionando. Só que isso dificilmente acontece. Nós andamos 700 metros pela Paulista, uma das avenidas mais importantes da capital paulista e também do país. Encontramos 7 aparelhos, apenas 2 funcionando. Erson não conseguiu fazer a ligação que precisava pelo celular. Ele tentou pelo orelhão, mas precisou insistir muito. Difícil encontrar um que funciona. Quantos que você teve que procurar? Aproximadamente uns 5. De acordo com a Anatel, cerca de 20% dos telefones públicos não estão funcionando. Os motivos? Falta de manutenção ou vandalismo. São quase 160 mil aparelhos quebrados no Brasil. A gente liga, mas ele não funciona, nem da linha. A gente sempre olha ou não tem o fone para falar, ou não tem as teclas. Realmente não funciona. Marcelo trabalha em um bar que fica em frente a 2 orelhões. Ele diz que nunca vê ninguém usando. Segundo o gerente, os aparelhos geralmente estão estragados. Marcelo nem se lembra há quanto tempo deixaram de vender os cartões usados para fazer as ligações. Eu trabalho nesse bar há 22 anos, então nem vendo cartão porque não se usa mais. Hoje em dia mais é colocar celular, né? Colocar crédito, então a gente nem vende, também nem se usa isso daí.
A lei determina que toda região ou cidade com mais de 100 moradores deve ter um telefone público num raio de 300 metros. Todos eles devem ser adaptados a cegos e 2,5% a pessoas com deficiência auditiva, de fala ou motora. A concessionária que não cumpre a regra tem como multa liberar os telefonemas de todos os orelhões instalados. Na região norte e nordeste, desde 1º de abril já é possível ligar de graça dos telefones públicos de 12 estados. A Bahia é um deles. Eu acho super importante, já que nós, às vezes, estamos numa situação de emergência e a gente não tem nem como acessar do celular o 0800. Agora mesmo a gente vem que acessar via telefone público. Mas Lídia deu sorte. A reclamação de muitos é que é difícil usufruir do benefício. Me ligar para o 0800 eu não consegui. Não está nem chamando. Mesmo problema constatado no Amazonas, onde deveria haver um telefone, só sobrou a estrutura. Em Pernambuco, apenas 62% dos telefones públicos funcionam. A operadora não se adequa há 3 anos. Por causa disso, a população ganhou mais 6 meses sem tarifas nos telefonemas. Ainda assim, é bem difícil conseguir usar o aparelho. Quando digita para celular, para no meio do caminho. Fixo deu ocupado, não pegou. A operadora tem que manter 90% dos orelhões disponíveis do estado, tem que manter esses 90% em funcionamento. Nessas comunidades pequenas, como eu mencionei, 95% dessas comunidades têm que ter o seu orelhão público disponível em funcionamento, apto a ser uso pela população. No Rio Grande do Norte, apenas 55% dos telefones públicos funcionam. Na Paraíba, 58%. Em Alagoas, 71%. Depois de 6 meses de gratuidade nos estados do Espírito Santo, Santa Catarina e Sergipe, as ligações voltaram a ser cobradas pela prestadora. Segundo a Anatel, a empresa atingiu o número mínimo de aparelhos exigidos. Guilherme diz que em Brasília os orelhões são raros, tanto que foi só aqui em São Paulo que o filho Theo aprendeu para que servem os aparelhos. A primeira ligação do menino de 4 anos marcou a viagem. Experimentamos para ele falar com os avós, só para conhecer mesmo, porque ele nunca tinha visto um. E a gente é de Brasília, lá tem muito pouco também, então a gente viu por curiosidade aqui em São Paulo. Também nem me lembro a última vez que eu usei um orelhão na vida. Bom, gente, vamos para as últimas participações. Dá tempo, né, produção? Vamos lá. Fábio de Jordânia, Minas Gerais, super beijo para você, ótima quinta-feira. Para o Hernani também, de Itajubá, Minas Gerais também. Rafael de Pedra Branca, Ceará, super beijo, ótima quinta. Para o Francisco de Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Paulo de Iguatu, Ceará. Beijão pra Kátia de Belo Jardim, Pernambuco. Olha, linda Maria Cristina, que barrigão. Feliz Dia das Mães de Santa Cruz do Capibaribe, Pernambuco. Beijão pra você, feliz Dia das Mães, né? Bom, e eu fico por aqui. A notícia boa é que amanhã tem mais RF com você e amanhã sextou, hein, gente? Beijão e ótima tarde.